Alves recebe os parceiros sociais para debater soluções para jovens desempregados. O jornalista Diogo Carreira está no local. Diogo, boa tarde. O que é que se espera desta reunião? A UGT já reuniu e também assim com a CGTP já reuniram as duas centrais com Miguel Relvas, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, sobre a questão do desemprego jovem. Estamos a fazer aqui um compasso de espera para que Arménio Carlos fale aqui aos jornalistas para saber o resultado desta reunião que teve também a presença, como disse, de Miguel Relvas. Estas são uma reunião com o Governo depois de ter sido criada a Comissão Interministerial de Criação de Emprego e Formação Jovem, numa altura em que o desemprego em Portugal disparou para 14% no último trimestre do ano passado, ao mesmo tempo que o desemprego jovem está acima dos 35%. Também Espanha e Grécia têm altas taxas de desemprego jovem que já estão a nível de 50% e, portanto, a União Europeia tratou que esta fosse uma das medidas essenciais para tratar a nível europeu. No final da reunião, a UGT veio aqui reafirmar a necessidade da Europa ter medidas concretas e medidas em conjunto para combater o desemprego jovem e o João Proença, o secretário-geral da UGT, aqui a falar de 3 públicos-alvos para medidas concretas. Primeiro, os jovens com abandono escolar, ou seja, aqueles jovens que não cumpriram a escolaridade mínima, também aqueles que têm a escolaridade mínima, mas que não têm qualificação, mas também aqueles que têm qualificação, mas com licenciaturas que não têm tantas saídas. Vamos então ouvir Arménio Carlos, depois de ter saído desta reunião com Miguel Relvas. Eu creio que nós estamos perante uma manobra de propaganda pura e dura. Aquilo que o Sr. Ministro está aqui a fazer é praticamente a procurar iludir a opinião pública, para dar a ideia que está preocupado com o desemprego juvenil, quando na prática todas as políticas económicas que estão a ser seguidas não só não criam emprego, como destroem emprego. E são as responsáveis pela desproteção social que neste momento existe em Portugal e por um número elevadíssimo de desempregados que nós temos, particularmente os jovens. Foram apresentadas medidas concretas? Da parte do Governo? Nenhuma. Da nossa parte, sim. Da nossa parte, apresentámos, do ponto de vista de macroeconómico, 3 medidas que para nós são fundamentais. A primeira tem a ver com a necessidade de alterar estas políticas económicas para promover o crescimento económico. Só assim é possível criar emprego e responder aos problemas dos jovens e dos desempregados. Em segundo lugar, é preciso renegociar a dívida, do ponto de vista dos juros, dos prazos e também dos montantes, para que o país se possa desenvolver economicamente, criar riqueza, criar emprego e responder a estes problemas. E, em terceiro lugar, é necessário prolongar o período de redução do déficit para que o Estado também esteja em condições de promover investimento público para dinamizar a economia. No que respeita ao emprego, a primeira questão que nós colocamos é esta e é muito simples. É que se quer criar emprego e se quer criar emprego de qualidade, dando sequência assim a um princípio constitucional que é da criação do pleno emprego e já agora também seguindo uma orientação da Organização Internacional do Trabalho para a criação de trabalho digno, então a primeira coisa que o Governo tem a fazer é revogar imediato, retirar imediatamente o chamado Acordo de Crescimento, Competitividade e Emprego. Porque esse acordo é o tal que nega o crescimento, que destrói o emprego e que, digamos, reduz os salários e desregula as relações de trabalho para aumentar a competitividade. Isso não se faz. Quais foram as propostas que, concretamente, a CGTP veio aqui apresentar? Estou a acabar de apresentar. E agora... O Governo não virou nenhuma proposta concreta. Comunitários, a reclassificação desses fundos e a reorientação desses fundos para a criação de emprego jovem, pareceu-lhe que era só propaganda também, que não vai acontecer? Não, por uma razão muito simples. Que tipo de emprego é que querem criar? É que se é emprego precário, com baixos salários e trabalho desqualificado para empregar hoje e despedir amanhã, então isso não resolve problema nenhum. E esses fundos só permitem criar esse tipo de emprego? Não, estes fundos, ao fim e ao cabo, mais não visam do que procurar iludir a opinião pública de que querem responder aos problemas do emprego, quando na prática não respondem a problemas nenhuns. Porque o que nós temos neste momento em Portugal é um elevado desemprego e uma generalização da precariedade. O que nós propomos é uma coisa muito simples, é que para um emprego, para um posto de trabalho permanente, tem de haver um vínculo de trabalho efetivo. Portanto, nós não pomos em causa que em situações excepcionais não possa haver alguma precariedade. Agora, a precariedade não se pode tornar regra. E eles querem que a precariedade se torne regra. E tornando a precariedade como regra, o que estão a fazer é condenar as novas gerações, todos os trabalhadores sem exceção, mas particularmente as novas gerações, a uma perspectiva de futuro sem direitos. E nós entendemos que, neste caso em concreto, quando falamos nas novas gerações, estamos a falar dos nossos filhos. Nós não podemos aceitar que queiram empurrar os nossos filhos para um precipício.
em que tenham baixos salários, em que não tenham direitos, que tenham uma reduzida proteção social e, quando passarem à reforma, tenham uma reforma miserável. É disto que se está a tratar. É disto que, neste momento, eles estão a tentar fazer. É contra isto que nós estamos, de uma forma muito evidente, contra. E por isso apresentamos alternativas. Já falei nas questões macroeconómicas, mas também em relação às questões do emprego. Portanto, a revogação, a retirada desta proposta do Acordo de Crescimento, Competitividade e Emprego era um bom serviço que o Governo prestava ao país e, sobretudo, aos jovens. Mas não só. É preciso também... que ouviu em relação a isso, do Ministro Miguel Relvas? Não houve resposta nenhuma porque ele não tem resposta para dar. Mas fez essa proposta? Fizemos essa proposta, fizemos todas as propostas que eu vos estou agora aqui a transmitir e muitas outras, provavelmente por falta de tempo vosso, não poderei aqui expor. Mas, portanto, a seu ver, estas medidas não vão servir para nada? Não vão resolver rigorosamente problema nenhum. Porque, na prática, o que é que nós temos? Na prática temos, digamos, o anúncio de medidas para combater o trabalho, o emprego, ou o desemprego, aliás, dos jovens, mas os dados do Instituto Nacional de Estatística o que demonstram é que no último trimestre o desemprego jovem aumentou. E já agora nós acrescentamos é que a recessão económica que está prevista para este ano vai agravar o problema, não vai resolver o problema. E ao nível europeu está a ser resolvido este problema? Vê com bons olhos esta concertação europeia? Ao nível europeu, se quisessem resolver o problema, mantinham o objetivo do pleno emprego que foi definido na Estratégia de Lisboa 2000. E o pleno emprego, pura e simplesmente, desapareceu da Estratégia de Desenvolvimento do Emprego para a União Europeia. O que é que eles, neste momento, estão a fazer? Estão a substituir o pleno emprego pela concepção de ocupação das pessoas. A partir de quê? A partir do trabalho parcial, a partir do emprego precário, a partir dos falsos recibos verdes, a partir da precarização pura e dura da relação de trabalho. É isso que eles estão a fazer. E, portanto, aquilo que era um pressuposto e um compromisso da União Europeia e também da Europa de promover a harmonização social no progresso, neste momento está-se a traduzir na retroção, na harmonização social no retrocesso. Portanto, a seu ver, este caminho vai levar a mais desemprego. Estas políticas económicas, sem dúvida nenhuma, porque enquanto houver recessão económica, é evidente que vai haver destruição de emprego e mais desemprego. O que é que significa esta sua posição? Quer dizer que abandona, digamos, este processo negocial, se é que ele está previsto? Pelo menos João Proença disse-nos que sim. A nós não nos apresentaram nenhuma proposta, nenhuma sequer, relativamente àquilo que pensam fazer nesta área. Ficou agendado ou não vem conta? Não nos apresentaram nenhuma proposta relativamente àquilo que pensam fazer nesta área. O que nós dissemos foi que não só tínhamos propostas, como as apresentámos e comprometemos a fazer chegar na próxima quarta-feira, até ao final do dia, todas essas propostas por escrito em 3 componentes. A primeira em relação às políticas macroeconómicas, a segunda em relação ao combate ao desemprego, todo ele sem exceção, e particularmente também ao combate ao desemprego jovem. Em terceiro lugar, propostas para reforço da proteção social, nomeadamente daqueles que menos têm e, neste caso concreto, precisam mais do que nunca. E, em quarto lugar, propostas, como também hoje apresentámos de apoio ao financiamento das micro e pequenas empresas, porque são elas a esmagadora maioria das empresas em Portugal e são elas que, neste momento, também precisam de mais apoio, ao contrário daquilo que tem acontecido, porque são os grandes grupos económicos e financeiros que têm sido brindados com apoios do Estado. Muito obrigada. Eménio Carlos, aqui a dar a posição da CGTP depois desta reunião com o Ministro Miguel Relvas sobre desemprego jovem. Aqui dizer que o Governo está a fazer de alguma forma, uma farsa porque não há negociação com os parceiros e a dizer que a única maneira de haver esta diminuição do desemprego jovem seria rasgar com o acordo de concertação social com o qual a CGTP não chegou a assinar, o contrário que a UGT assinou, e tanto que há pouco João Proença do UGT saiu desta reunião a dizer que poderia ser que desta forma houvessem medidas que surgissem e que pudessem então fazer descer o desemprego jovem, mas a dizer que não basta só apresentar estas medidas para o desemprego cair. Não, eu diria que isto não resolve o problema do desemprego jovem. O que resolve o problema do desemprego jovem é o crescimento do emprego. Isto poderá ajudar os jovens a não caírem em situações como as atuais existem, é que depois de sair da escola com níveis de escolaridade a todos os níveis, incluindo licenciaturas, estão 1 ano, 2 anos, 3 anos sem ter qualquer oportunidade de emprego ou formação. A CGTP fica então também definido que até quarta-feira irá entregar um documento ao Governo com as medidas. Também a UGT ao longo desta semana irá trocar um documento com o Governo, ainda relembrando as palavras de João Proença pelo lado da UGT, que existem 3 públicos-alvos em relação ao desemprego jovem que deveria ser afetado. Primeiro é os jovens que têm abandono escolar e que não têm qualificações. O outro é parte da escolaridade, ou seja, para aqueles jovens que terminaram a escolaridade
escolaridade obrigatória, mas que ainda não estão qualificados, portanto é preciso que sejam qualificados e formados, e também uma chamada de atenção para os desempregados que são licenciados, que têm essas licenciaturas com menos saídas profissionais e que então será precisa uma requalificação. Agora será a altura de Miguel Relvas reunir com o CCP e as reuniões com os parceiros sociais continuam na parte da tarde. Diogo Carreira a acompanhar então os encontros entre Miguel Relvas e os parceiros sociais